Há um método quase perigoso demais para lembrar. Há um capítulo silencioso da história da jardinagem que quase desapareceu, e não porque falhou, mas porque funcionou tão bem que não se ajustava mais às novas regras da agricultura industrial. Antes dos tratores e antes que os sacos de fertilizantes ocupassem as prateleiras das lojas, famílias comuns cultivavam batatas de uma forma que exigia quase nenhuma escavação, nenhuma amontoa e quase nenhum trabalho. No entanto, as colheitas eram tão grandes e tão confiáveis que os primeiros pesquisadores agrícolas não sabiam o que pensar. Como alguém que cultiva jardins há décadas e aprendeu com produtores mais velhos que confiavam no solo mais do que em qualquer máquina, posso lhe dizer isto: a natureza recompensa o jardineiro que ouve em vez de lutar. Este método perdido da batata é um dos exemplos mais claros que você verá. Por volta do início de 1900, famílias em toda a Europa Oriental, Rússia e França rural colocavam batatas de semente diretamente sobre o solo, sem enterrá-las, e cobriam-nas com camadas espessas de palha, folhas ou feno velho. Então, simplesmente, davam um passo atrás e deixavam a estação se desenrolar. Não havia valas nem amontoas repetidas e absolutamente nenhum trabalho pesado. Relatórios de 1905 mostraram rendimentos dobrando e, às vezes, triplicando em comparação com o plantio tradicional em valas. As plantas permaneciam mais frescas, saudáveis e muito menos estressadas. Os tubérculos formavam-se em várias camadas verticais, em vez de apenas uma, e o solo por baixo permanecia vivo e intocado. Para os jardineiros mais velhos hoje, especialmente aqueles que desejam grandes resultados sem esforço, este método não é apenas interessante, é empoderador. Você pode cultivar batatas sem se curvar, sem cavar e sem lutar contra seu solo. Em muitos casos, você colherá mais do que nunca. Bem-vindo ao método perdido da batata. Vamos trazê-lo de volta juntos. Para entender por que essa técnica desapareceu, precisamos olhar para como ela chamou a atenção pela primeira vez. Em 1905, observadores agrícolas que estudavam pequenas fazendas familiares na Rússia e na Polônia ficaram atônitos com o que encontraram. Esses agricultores, muitos sem ferramentas ou fertilizantes, produziam colheitas enormes simplesmente colocando batatas semente na superfície do solo e enterrando-as sob um cobertor espesso e respirável de matéria orgânica. Um teste documentado registrou aumentos médios de rendimento de mais de 200%. Outro observou batatas se formando em 3 camadas distintas, algo quase inédito em sistemas convencionais. Os agricultores mencionavam repetidamente menos pragas, menos deformidades e quase nenhuma podridão. Por que funcionou tão bem? Funcionou porque copiou a natureza. As batatas evoluíram em serapilheira solta e rica em oxigênio, não em valas compactadas. Elas prosperam onde as raízes podem respirar e onde a umidade permanece estável. A cobertura morta fornece exatamente isso, um ambiente fresco e arejado que incentiva os estolões a se formarem livremente em todas as direções. Ao deixar o solo intocado, esses agricultores também preservavam as redes fúngicas e a vida microbiana que a jardinagem moderna costuma destruir com a escavação constante. Essas redes ajudam a transportar nutrientes, reter a umidade e manter as plantas resilientes. Imagine um pesquisador retirando a palha no final da estação e encontrando camadas de batatas limpas e bonitas, sem solo grudado nelas, sem cascas danificadas e sem buracos profundos para cavar. Isso inverteu a ideia de que mais trabalho é igual a mais comida. Este método não era apenas eficiente, era elegante. Em instantes, você verá por que a agricultura não o adotou, embora as plantas certamente o tenham feito. À medida que avançamos para o início do século XX, algo dramático aconteceu na agricultura. O mundo estava mudando de ferramentas manuais para a força animal e depois da força animal para os tratores. Os campos foram redesenhados para que as máquinas pudessem se mover de forma eficiente, o que significava fileiras retas, espaçamento previsível e profundidades de plantio padronizadas. Foi aí que começaram os problemas para o método perdido da batata.
A técnica de colocação na superfície, aquela que produzia rendimentos tão surpreendentes, simplesmente não se ajustava ao novo maquinário. Não era possível passar arados ou amontoadores mecânicos sobre montes de palha solta. Não era possível colher com uma escavadeira se as batatas estivessem crescendo em camadas macias em vez de valas profundas. Certamente não era possível medir o trabalho ou o uso de fertilizantes da forma que a indústria desejava. Em 1917, um comitê agrícola europeu escreveu uma declaração que hoje parece quase inacreditável. Métodos não compatíveis com maquinário de fileira devem ser desencorajados. Imagine só, uma técnica não era julgada pelo quão bem produzia alimentos, mas se uma máquina poderia passar sobre ela. Assim, passo a passo, o método desapareceu dos materiais de ensino. Não desapareceu porque falhou, desapareceu porque não apoiava o sistema emergente de agricultura mecanizada, produções programadas ou processos uniformes. O solo nu tornou-se o padrão porque as máquinas exigiam solo nu. A amontoa tornou-se uma regra porque o equipamento foi projetado em torno dela. O fertilizante tornou-se necessário porque o solo revolvido perde nutrientes mais rápido. O que outrora alimentava aldeias de forma eficiente, subitamente não se ajustava mais ao modelo. Para os jardineiros domésticos de hoje, especialmente os mais velhos, essa história importa. Ela nos lembra que muitas regras que pensamos ser universais foram, na verdade, projetadas para tratores, não para plantas. Uma vez que você entende isso, percebe algo poderoso. Você é livre para cultivar o jardim de uma forma que funcione para o seu corpo, seu solo e seu clima. Não para uma máquina que você não possui. Agora que vimos por que o método caiu em desuso, vamos falar sobre por que ele era tão eficaz e por que os jardineiros modernos o estão redescobrindo com um sucesso incrível. No cerne do método perdido da batata está algo belamente simples. As batatas preferem crescer em camadas soltas, frescas e ricas em oxigênio. Na natureza, as batatas selvagens prosperavam nas bordas das florestas e encostas rochosas, onde folhas e detritos orgânicos se acumulavam em pilhas macias. Não era o solo profundo que as alimentava. Eram camadas respiráveis de matéria vegetal em decomposição. Quando você coloca batatas sementes sobre o solo intocado e as cobre com palha ou folhas, está recriando esse ambiente natural quase perfeitamente. A cobertura morta regula a temperatura, protegendo os tubérculos de picos de calor que costumam estressar as plantas. Ela retém a umidade tão bem que a rega torna-se ocasional em vez de constante. Mais importante ainda, permite que o ar se mova livremente em torno dos tubérculos em desenvolvimento. Estudos científicos mostram que as deformidades dos tubérculos caem em quase 90% quando a pressão do solo é eliminada. Mas aqui está a parte que surpreende a maioria dos jardineiros. As batatas não crescem apenas para fora. Elas crescem para cima quando recebem a chance. Cada nova camada de palha cria uma nova zona onde os estolões podem se formar. Em vez de um único aglomerado em uma profundidade, você acaba com várias camadas de batatas empilhadas através da cobertura morta. É como transformar uma batata semente em uma pequena torre de comida. Enquanto isso, o solo por baixo permanece intocado. As redes fúngicas permanecem intactas. A vida microbiana prospera e as minhocas se multiplicam. Todo o ecossistema sob seus pés torna-se mais saudável a cada estação. De fato, testes de pesquisadores de biologia do solo mostram que o solo intocado com cobertura permanente pode sustentar até 3 vezes mais minhocas do que a terra lavrada regularmente. Para os jardineiros mais velhos, isso é uma revelação. Você não precisa trabalhar mais para obter mais. Você não precisa cavar mais fundo para melhorar seu solo. Você não precisa perturbar sua terra para alimentar sua família. Você simplesmente tem que estabelecer as condições certas. Camadas frescas, umidade suave e fluxo de ar constante, e então deixar a planta fazer o resto. Este é o gênio silencioso do método. É cultivar da maneira que a natureza planejou. Paciente, com mãos suaves e incrivelmente produtivo. Agora que exploramos a história e a biologia por trás deste método esquecido, vamos transformá-lo em algo que você possa usar.
Algo simples, gentil e projetado especialmente para aqueles de nós que desejam grandes colheitas sem o desgaste físico. A beleza deste método é que ele começa com o que você não precisa fazer. Você não cava valas, não afofa o solo e não levanta ferramentas pesadas, não se curva repetidamente nem perturba a terra de forma alguma. Você simplesmente escolhe o seu local, limpa as ervas daninhas altas e deixa o solo natural servir como base. Comece colocando suas batatas semente diretamente sobre o solo. Sim, bem em cima. Essa única mudança elimina 90% do trabalho que tradicionalmente associamos ao plantio de batatas. Espalhe-as confortavelmente para que possam expandir para fora. Um pouco mais de espaço do que o normal dá à planta a liberdade de se esticar em todas as direções. Em seguida, vem o cerne do método: a cobertura. Use o que tiver: palha, folhas secas, feno velho ou restos de jardim triturados. Materiais ricos em carbono criam a melhor estrutura. Você quer um cobertor fofo e respirável, não algo que se compacte. Espalhe-o com cerca de 20 a 30 centímetros de profundidade sobre as batatas semente. Pode parecer muito, mas essa profundidade ajuda a regular a temperatura e a umidade e evita que a luz solar atinja os tubérculos em desenvolvimento. À medida que as plantas começam a brotar através da cobertura morta, basta adicionar mais camadas por cima. Pense nisso como se estivesse aconchegando-as para uma estação. Cada nova camada torna-se espaço adicional para a formação de tubérculos. Então você está construindo sua colheita para cima. Um passo suave de cada vez. Aqui está o que os jardineiros mais velhos mais amam. Uma vez que a cobertura morta está no lugar, resta muito pouco para você fazer. A cobertura retém a umidade tão bem que a rega torna-se ocasional, mesmo em climas quentes. A capina é mínima porque a cobertura bloqueia a luz solar. O solo por baixo permanece macio e protegido. A cada estação que você cultiva desta forma, o solo fica mais rico, não mais pobre. Se você já sentiu que o plantio tradicional de batatas era muito penoso para as costas ou exigia mais esforço do que você poderia dar, este método abre as portas para cultivar com conforto, dignidade e alegria. É um sistema que trabalha com o seu corpo, não contra ele, e com a natureza, não contra ela. Uma das características mais notáveis deste método perdido é algo que poucos jardineiros viram em primeira mão: o efeito de multiplicação. Quando cultivamos batatas da forma convencional, em valas profundas com terra amontoada ao redor dos caules, limitamos involuntariamente a capacidade de produção da planta. Os tubérculos formam-se em uma profundidade principal, e a pressão do solo ao redor deles restringe o quanto podem se espalhar. Mas em um sistema de cobertura solto e arejado, algo mágico acontece. As batatas começam a se formar não apenas em uma zona, mas em várias camadas verticais. Cada vez que você adiciona uma nova camada de palha ou folhas, está criando um ambiente fresco onde a planta pode enviar estolões e desenvolver mais tubérculos. Em vez de um único aglomerado perto da base, você obtém uma torre de batatas crescendo para cima através da cobertura morta. Jardineiros que usam este método costumam descrever a colheita como se estivessem folheando as páginas de um livro. Levante a primeira camada de palha e lá estão as batatas. Remova outra camada e encontrará mais. Cave um pouco mais fundo através da maciez e ainda mais aparecem, todas limpas, todas bem formadas e todas protegidas pelo amortecimento suave acima delas. Testes históricos da Alemanha relataram até 40 ou mais batatas formadas a partir de uma única semente em condições ideais. Jardineiros domésticos hoje, especialmente em climas temperados, rotineiramente alcançam 2 a 3 vezes o rendimento do plantio tradicional em valas. Eles fazem isso sem perturbar o solo ou forçar a planta a condições estressantes. O verdadeiro segredo por trás dessa abundância é o oxigênio. Os tubérculos prosperam em ambientes onde o ar circula livremente, e a cobertura morta fornece exatamente isso. Em vez de serem espremidas pelo solo pesado, as batatas em desenvolvimento expandem-se facilmente nas camadas macias e frescas. A planta sofre menos estresse,
cresce mais vigorosamente e continua produzindo novos estolões mais tarde na estação. Para os jardineiros mais velhos, o efeito de multiplicação é mais do que uma curiosidade biológica. É um presente. Significa que, com a mesma quantidade de espaço, você pode colher muito mais alimentos. Significa que você pode obter altos rendimentos sem levantamento de peso e que pode cultivar uma safra verdadeiramente generosa de uma forma que parece leve, natural e profundamente satisfatória. Quando você descobre várias camadas de batatas limpas e bonitas sob aquela cobertura, entende imediatamente por que este método alimentou comunidades inteiras outrora e por que ele merece um lugar em nossos jardins novamente. Um dos presentes mais negligenciados deste método perdido da batata é o que ele faz ao próprio solo. Enquanto a jardinagem tradicional costuma tirar algo da terra a cada estação, essa abordagem devolve algo silenciosa e firmemente, e de formas que se tornam inegáveis após apenas alguns anos. Quando você coloca palha, folhas e outros materiais orgânicos e simplesmente os deixa repousar, está recriando um dos sistemas naturais mais poderosos da Terra, o chão da floresta. Nas florestas, o solo torna-se mais rico ano após ano, porque as folhas que caem e as plantas em decomposição formam um cobertor macio e vivo acima do solo. Sob esse cobertor, as minhocas prosperam, os micróbios se multiplicam e a umidade permanece retida. A mesma transformação acontece no seu jardim quando você cultiva batatas desta forma. Sob uma espessa camada de cobertura morta, a umidade do solo permanece estável, muitas vezes de 40 a 60% mais consistente do que em solo nu. Isso importa tremendamente, especialmente para jardineiros mais velhos que podem não querer regar todos os dias ou que podem estar gerenciando plantações sensíveis ao calor. Com a cobertura morta, o solo torna-se um reservatório, retendo a água em vez de perdê-la para o sol e o vento. As minhocas também respondem drasticamente. Estudos mostraram que o solo intocado sob cobertura orgânica profunda pode ver as populações de minhocas aumentarem de 200 a 300% em 2 estações. Essas minhocas não são apenas habitantes, são operárias. Elas decompõem a matéria orgânica, arejam o solo e criam caminhos de nutrientes que as plantas podem acessar facilmente. Depois há as redes fúngicas, esses sistemas delicados, semelhantes a fios, abaixo do solo que conectam as raízes aos nutrientes. A lavra as quebra e a compactação pesada do solo as sufoca, mas a cobertura morta permanente permite que elas se expandam livremente. Pesquisas de institutos de biologia do solo mostram que redes fúngicas intactas podem aumentar a absorção de nutrientes em até 50%. Até o carbono do solo melhora. Em vez de evaporar ou oxidar quando exposto ao ar, o carbono fica retido no solo, criando fertilidade a longo prazo. Jardineiros que usam este método da batata costumam relatar algo surpreendente. No segundo ou terceiro ano, as culturas cultivadas na mesma área, não apenas batatas, tornam-se mais fortes, saudáveis e resistentes. Para os jardineiros mais velhos, esse tipo de construção de solo é uma bênção. Significa que a terra fica mais fácil de trabalhar, não mais difícil. Significa menos rega, menos ervas daninhas e uma terra mais rica e solta que quase parece cuidar de si mesma. Talvez o mais importante seja que seu jardim se torna um lugar de abundância, não de exaustão. Este método cultiva mais do que batatas. Ele cultiva um solo mais saudável estação após estação. Outra vantagem surpreendente deste método esquecido é como ele reduz naturalmente muitos dos problemas que frustram os jardineiros hoje. Não é mágica, é a biologia e o microclima trabalhando silenciosamente juntos. Vamos começar pelas pragas. O besouro da batata, um dos inimigos mais notórios dos produtores de batata, depende muito de sinais visuais. Ele procura por solo exposto e formas de plantas distintas que emergem do solo. Mas quando suas batatas estão cercadas por uma camada espessa de cobertura morta, algo interessante acontece. A paisagem torna-se visualmente confusa. Os besouros lutam para localizar as plantas. Alguns estudos mostraram reduções de 40 a 60%
na presença de besouros quando a cobertura morta cobre o solo. As doenças também melhoram. Uma das causas primárias da requeima da batata é o respingo, a chuva atingindo o solo nu e lançando esporos de doenças nas folhas das plantas. A cobertura morta age como um escudo natural. Ela absorve o impacto da chuva, impedindo que os esporos viajem para cima. Essa pequena mudança reduz drasticamente o risco de requeima, especialmente em regiões mais úmidas. A temperatura é outro fator-chave. O solo nu pode oscilar violentamente de temperatura, às vezes 15 graus ou mais em um único dia. Essas oscilações estressam a planta, enfraquecem seu sistema imunológico e tornam mais fácil a instalação de doenças. A cobertura morta mantém o solo fresco e estável, proporcionando à planta um ambiente calmo e constante para crescer. Até os roedores, com os quais alguns jardineiros se preocupam, são menos problemáticos do que muitos esperam. Cobertura morta seca e fofa, especialmente palha misturada com folhas, não atrai animais escavadores da mesma forma que o composto compactado atrai. O espaço é arejado, instável e menos atraente para ninhos. O mais importante é que a cobertura morta evita a compactação. O solo compactado é uma das principais causas de podridão e deformidades dos tubérculos. Quando o solo é pressionado com muita força ao redor das batatas em desenvolvimento, a umidade não consegue se mover livremente e os níveis de oxigênio caem. Sob a cobertura morta, a planta cresce em um ambiente macio e respirável que desencoraja a podridão e incentiva a formação saudável. Em suma, quando você cultiva batatas em um sistema de cobertura em camadas, não está combatendo pragas ou doenças com produtos químicos ou esforço constante. Você as está prevenindo naturalmente, criando um habitat onde a planta é forte, o solo é equilibrado e os problemas simplesmente têm menos oportunidades de se manifestar. Para jardineiros de qualquer idade, mas especialmente os mais velhos, isso é libertador. Menos pulverização, menos preocupação, menos intervenção e plantas muito mais saudáveis. Neste método, a natureza faz a proteção, assim como fazem florestas e prados em todos os lugares. Quando recuamos e comparamos o método perdido da batata com a abordagem que a maioria de nós aprendeu, o contraste é quase assustador. Parece que estamos olhando para duas filosofias inteiramente diferentes de cultivar alimentos. Uma projetada para máquinas e outra projetada para a vida. No modelo industrial, tudo deve obedecer à geometria. As fileiras devem ser retas para que os tratores possam passar. A profundidade de plantio deve ser idêntica para que o maquinário possa cavar de forma limpa. O solo deve permanecer exposto porque o equipamento de cultivo precisa de um caminho livre. O fertilizante torna-se necessário porque o solo revolvido perde nutrientes rapidamente. A amontoa torna-se rotina porque o processo foi construído em torno de ferramentas mecânicas, não da biologia. Mas nenhuma dessas regras reflete como as batatas realmente crescem na natureza. Agora considere o modelo biológico, aquele usado pelos aldeões há um século e o que estamos redescobrindo hoje. Aqui, a planta tem liberdade para se expandir. A cobertura morta protege o solo do sol forte e da chuva torrencial. A umidade permanece estável, as redes fúngicas permanecem intactas e os tubérculos formam-se onde quer que as condições sejam macias, frescas e ricas em oxigênio. O rendimento é ditado não pelo trabalho ou pelo maquinário, mas por se o ambiente suporta os instintos naturais da planta. Quanto mais você olha para isso, mais óbvio se torna. O sistema industrial não foi construído para jardineiros. Foi construído para motores. De alguma forma, ao longo do tempo, absorvemos suas regras sem questioná-las. Mas quando você adota o método perdido da batata, você entra em um mundo diferente. Um onde você para de forçar a planta em um sistema rígido e começa a trabalhar com os ritmos do solo. Há uma confiança silenciosa que vem de deixar a biologia liderar. Para muitos jardineiros mais velhos, essa mudança traz não apenas colheitas maiores, mas uma renovada sensação de paz e conexão com a terra. Porque quando você para de cultivar como uma máquina, o jardim finalmente começa a respirar novamente. Além da ciência e da história, há algo mais profundo neste método antigo.
algo que ressoa especialmente com jardineiros que passaram a vida cuidando da terra. Ele ensina um tipo de paciência e confiança que a jardinagem moderna costuma esquecer. No mundo de hoje, dizem-nos que o esforço é igual ao sucesso. Cave mais fundo, trabalhe mais, alimente mais, corrija mais. Se algo dá errado, o primeiro instinto é intervir, ajustar ou forçar a planta de volta à forma. A jardinagem torna-se uma lista de tarefas em vez de um relacionamento. But the lost potato method turns that idea on its head. Mas o método perdido da batata inverte essa ideia. Ele pede que você se prepare com gentileza e depois dê um passo atrás. Ele pede que você confie no solo para respirar, no fungo para alimentar e na cobertura morta para proteger. Ele convida você a mudar do controle da planta para a criação de condições onde a planta se controla. Uma vez que você experimenta essa mudança, algo dentro de você relaxa. Muitos jardineiros mais velhos me dizem a mesma coisa. Este método simplesmente parece certo. Eles não estão falando de conveniência, embora isso certamente faça parte. Eles querem dizer que parece alinhado com a forma como as plantas devem crescer, a forma como as estações se desenrolam naturalmente e a forma como o solo se torna mais rico quando o perturbamos menos. Há uma sabedoria silenciosa em lembrar que nem todo problema requer ação. Às vezes, os melhores resultados vêm de recuar e deixar a biologia fazer o que ela aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. A cobertura morta suaviza o mundo ao redor da planta e, ao fazê-lo, suaviza a relação que temos com nossos jardins. Não cultivamos mais com tensão em nossos corpos. Cultivamos com confiança. Para pessoas que viveram o suficiente para ver como a vida recompensa a paciência mais do que a força, essa filosofia toca profundamente. O método perdido da batata não é apenas uma técnica, é um lembrete. É um lembrete de que os seres vivos nem sempre precisam que empurremos com mais força. Eles precisam que entendamos melhor. Uma das coisas mais bonitas sobre este método esquecido da batata é como ele se ajusta naturalmente à vida dos jardineiros mais velhos. À medida que envelhecemos, nossos corpos mudam. Os joelhos endurecem, as costas ficam tensas e as ferramentas pesadas parecem mais pesadas do que antes. Muitas pessoas se perguntam silenciosamente se seus dias de jardinagem estão contados, mas este método prova o contrário. Ele torna a jardinagem acessível novamente. Como tudo acontece acima do solo, você raramente precisa se curvar profundamente ou levantar solo pesado. Você não está abrindo valas nem revirando a terra. Você não está puxando carrinhos de mão de um lado para o outro. Em vez disso, você está construindo uma camada macia e respirável de cima para baixo. Algo que pode ser feito lentamente, confortavelmente e até mesmo sentado. Alguns jardineiros colocam um pequeno banco ou um banco de jardim ao lado do canteiro e trabalham de uma altura confortável. Outros criam canteiros elevados e transformam isso no que chamamos de escada de batata, o que significa adicionar camadas suavemente ao longo do tempo, estação após estação. Mesmo aqueles com desafios de mobilidade descobrem que podem participar plenamente porque o sistema é flexível e tolerante. Se você cultiva em um espaço pequeno, como um pátio ou varanda, pode adotar os mesmos princípios usando recipientes. Uma banheira larga ou um canteiro elevado raso funcionam lindamente. Coloque suas batatas semente na superfície e cubra-as com palha ou folhas trituradas. Adicione camadas conforme elas crescem, exatamente como no solo. Você ainda terá vários níveis de batatas, ainda desfrutará dos benefícios de economia de umidade e ainda evitará todo o levantamento de peso. Para aqueles que vivem em áreas mais quentes, o cobertor de cobertura morta protege o solo de cozinhar ao sol. Mantém as temperaturas baixas, reduz a necessidade de regas constantes e cria um ambiente onde as batatas realmente prosperam em vez de lutarem. Em climas mais frios, a cobertura ajuda a estabilizar as temperaturas no início da estação e evita o choque térmico. Mas talvez o maior presente que este método oferece seja a dignidade. Você cultiva nos seus termos, na sua velocidade.
Não há sensação de pressa, nem tarefas exaustivas, nem necessidade de levar o corpo além do conforto. A jardinagem torna-se agradável novamente, gentil, calma e profundamente recompensadora. O solo responde com generosidade, dando-lhe mais alimento com menos esforço. Esta é uma jardinagem projetada não para máquinas, mas para mãos humanas, ritmos humanos e vidas humanas. Embora este método seja simples, é normal se perguntar o que poderia dar errado. A verdade é que muito pouco dá. Mas vamos passar pelas perguntas que os jardineiros mais fazem para que você possa começar sua primeira estação com confiança. Uma preocupação comum é a podridão. Isso geralmente vem de materiais excessivamente úmidos e compactados. Para evitá-la, certifique-se de que sua cobertura morta esteja seca e fofa, pelo menos no início. Palha e folhas funcionam melhor porque permitem que o ar se mova livremente. Desde que haja fluxo de ar, a podridão é extremamente rara. Outra preocupação são os roedores. Embora seja verdade que pilhas de composto compactadas atraem pequenos animais, uma camada de cobertura morta leve e arejada é muito menos atraente. Roedores preferem túneis densos e quentes, não palha instável e movediça. Muitos jardineiros misturam uma camada de folhas de carvalho ou bordo que se decompõem mais lentamente e adicionam um pouco de estrutura que desencoraja a escavação. As pessoas também perguntam se a cobertura morta pode ser espessa demais. Pode, mas apenas se bloquear completamente o ar. Uma boa regra prática é esta: se você consegue deslizar a mão facilmente para dentro da camada, as batatas podem respirar. De 20 a 30 centímetros é o ideal. E se você adicionar mais conforme as plantas crescem, apenas mantenha-as soltas e esfareladas. Quanto à rega, você pode se surpreender com o quão pouco é necessário. A cobertura morta retém a umidade de forma tão eficaz que muitos jardineiros só regam durante longos períodos de seca. Na verdade, o excesso de rega tem mais probabilidade de causar problemas do que a falta. Deixe o solo permanecer fresco e estável, e as plantas encontrarão o que precisam. Jardineiros em climas mais frios perguntam se este método funciona na primavera. Com certeza. Apenas espere até que o perigo de geadas fortes tenha passado. A cobertura morta realmente protege o solo de mudanças bruscas de temperatura, proporcionando às batatas um ambiente calmo para iniciar a estação. E as pragas? Como cobrimos anteriormente, muitas simplesmente não prosperam em sistemas com cobertura morta. O fluxo de ar melhora, o respingo desaparece e as temperaturas permanecem estáveis. Os problemas desaparecem não porque você os combate, mas porque você remove as condições das quais eles dependem. Cada um desses pequenos detalhes reforça a mesma verdade. Este método tem sucesso quando confiamos nele. No momento em que paramos de pensar demais, paramos de interferir e paramos de esperar a perfeição do solo nu, o jardim torna-se um lugar onde a natureza faz a maior parte do trabalho. A resolução de problemas aqui não se trata de consertar desastres. Trata-se de guiar o sistema suavemente, como uma mão firme ajudando algo que já está no caminho certo. Há um momento em toda estação de jardinagem que parece quase sagrado. Para aqueles que praticam o método perdido da batata, esse momento é a colheita, e é diferente de tudo o que você experimenta com o plantio tradicional em valas. Com métodos convencionais, o dia da colheita costuma significar ferramentas, inclinação, escavação e a preocupação de cortar as batatas pelas quais você trabalhou tanto para cultivar. Mas neste sistema com cobertura morta, você não cava. Você nem sequer perturba o solo. Você simplesmente levanta a palha, começa suavemente. Você retira a camada superior de cobertura e, de repente, as vê. Batatas lisas e limpas repousando logo abaixo da palha, como se alguém as tivesse colocado ali para proteção. Não há terra grudada em suas cascas, nem tubérculos danificados, nem cortes no meio. Elas repousam levemente no material macio, esperando para serem colhidas à mão. Então vem a mágica. Você levanta outra camada e encontra mais, e mais outra. Parece que está descobrindo páginas escondidas em um livro. Cada camada contando a história de como a planta produziu silenciosamente
mais alimento para cima, semana após semana. Alguns jardineiros descrevem isso e como descobrir um tesouro. Outros dizem que parece abrir uma cápsula do tempo da generosidade da natureza. A beleza deste método é que a alegria pertence a todos, não importa sua idade ou força física. As crianças podem ajudar e os avós podem participar plenamente sem esforço. Você pode sentar-se em um banquinho, retirar a palha e levantar cada batata suavemente uma a uma. Não há pressa. O processo é calmo, tolerante e estranhamente emocional. Mas a colheita oferece mais um presente, algo mais profundo. Quando você alcança a camada inferior e vê o solo por baixo, notará como ele se tornou macio, como cheira rico e como parece vivo. É um lembrete de que você não apenas cultivou batatas, você reconstruiu o próprio solo. Ao colher os últimos punhados, é impossível não sorrir. Este método recompensa a confiança, recompensa a paciência e recompensa o trabalho silencioso, que acontece no solo onde nenhuma ferramenta ou mão humana interveio. Em um mundo que muitas vezes incentiva a velocidade e a força, este tipo de colheita traz você de volta a algo mais honesto, mais pacífico e mais humano. No momento em que você cultiva e colhe batatas desta forma, começa a entender que o método perdido não é apenas um truque de jardinagem. É uma filosofia, uma forma de se relacionar com a terra que a agricultura moderna abandonou silenciosamente. Por gerações, as pessoas cultivaram alimentos em parceria com a decomposição, o tempo e os ciclos naturais. Elas observavam como as folhas caíam nas florestas, como a matéria orgânica se estratificava naturalmente e como as raízes exploravam o solo sem serem perturbadas. Seus métodos não eram baseados na maximização da eficiência para o maquinário. Eles eram construídos sobre um profundo respeito por como a natureza realmente funciona. Quando a agricultura industrial chegou, algo sutil, mas profundo, foi perdido. A jardinagem mudou de uma parceria para uma performance. Fileiras retas substituíram a intuição, o fertilizante substituiu a vida do solo e o controle substituiu a confiança. Em algum momento dessa transição, a beleza simples de deixar a terra trabalhar da forma como foi projetada desapareceu. O método perdido da batata é um lembrete de que a abundância não vem da força, ela vem da compreensão. Quando você coloca camadas de palha e folhas sobre batatas semente, está honrando uma relação atemporal entre planta e solo, uma que existia muito antes dos tratores, muito antes das instruções e muito antes de a jardinagem se tornar complicada. Para os jardineiros mais velhos, este método carrega um significado ainda mais profundo. Muitos de vocês cresceram vendo pais ou avós cultivarem de formas que pareciam fáceis, naturais e instintivas. Vocês sabem que a comida cultivada com gentileza tem um sabor diferente. Vocês conhecem o conforto de colocar as mãos em um solo que foi cuidado, não conquistado. Trazer este método de volta é uma forma de honrar essa sabedoria. É uma forma de se reconectar com tradições que nunca foram verdadeiramente perdidas. Elas estavam apenas esperando para serem lembradas. Talvez o mais importante seja que este método oferece algo para ser passado adiante. A próxima geração pode herdar um mundo de tecnologia, mas também pode herdar sua compreensão da terra. Uma sabedoria silenciosa que diz que você não precisa lutar contra o solo para se alimentar. Você só precisa trabalhar com ele. No final, o método perdido da batata é mais do que uma forma de cultivar alimentos. É um convite para desacelerar, confiar no mundo natural e redescobrir o tipo de jardinagem que nutre não apenas o corpo, mas o espírito. Ao chegarmos ao fim desta jornada pela história, pelo solo e pela sabedoria esquecida, quero deixar-lhe um convite simples. Não uma ordem, não um desafio, apenas um convite para tentar um pequeno experimento em seu próprio jardim. Pegue um punhado de batata semente. Escolha um canto tranquilo do seu quintal, um canteiro elevado ou até mesmo um recipiente largo na sua varanda. Coloque essas batatas sementes suavemente na superfície do solo. Cubra-as com palha ou folhas. Adicione mais conforme elas crescerem e, então, deixe a natureza assumir a liderança. Apenas um pequeno canteiro, um pequeno remendo. É tudo o que basta para ver o que os antigos agricultores viram,
O que os pesquisadores em 1905 lutaram para explicar e o que tantos jardineiros hoje estão redescobrindo, que a terra sabe como cultivar alimentos quando criamos as condições certas. Se você tentar, acredito que sentirá algo que muitos de nossos espectadores compartilharam conosco: alívio, alegria e um tipo de admiração silenciosa. Alívio por a jardinagem não ter que ser dolorosa ou exaustiva. Alegria em ver uma planta florescer sem luta. E admiração ao observar camada após camada de batatas limpas e saudáveis aparecerem sob um cobertor de palha. Se você escolher tentar este método, eu adoraria ouvir sua história. Conte-nos nos comentários como seu jardim está se saindo, o que você observou e o que o surpreendeu. Muitos de vocês que estão assistindo são jardineiros experientes com décadas de vivência. Seus insights são valiosos e suas memórias são uma ponte entre o passado e o futuro. Quando você as compartilha, ajuda a manter vivos esses métodos antigos. Aqui celebramos a jardinagem que respeita seu corpo, seu tempo e a sabedoria que você ganhou ao longo dos anos. Exploramos técnicas esquecidas, métodos gentis e práticas adequadas à idade que tornam a jardinagem prazerosa em qualquer fase da vida. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Você está entre amigos, jardineiros que acreditam na paciência, na simplicidade e no poder silencioso do solo. Obrigado por dedicar seu tempo a nós hoje. Que seu jardim seja macio sob seus pés, generoso em sua colheita e gentil com suas mãos. Que este método perdido da batata lhe traga não apenas comida, mas a profunda satisfação que vem de trabalhar com a terra de forma gentil e sábia. Até a próxima. Cuidem-se, cuidem do seu solo e continuem crescendo lenta, firme e lindamente. Se esta história mudar a forma como você vê o potencial oculto do seu jardim, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Plante o futuro conosco. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.